Gente, o deputado federal Daniel Silveira, aqui do Rio de Janeiro, foi condenado pelo STF a mais de 8 anos de prisão pela participação em atos antidemocráticos, expressões de desejo de morte, inclusive de ministros do STF, e isso está causando um rebuliço dentro da ala evangélica da política. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos tentar entender até onde vai realmente a defesa de determinados pastores por essa figura agressiva da política que é o Daniel Silveira. Eu sou Marcos Vinícius, cronista e comentarista aqui no canal. Para quem não se lembra do Daniel Silveira, é aquele deputado fortão aqui do Rio de Janeiro que gostava de invadir escolas, ameaçar professores, dizendo que estavam desvirtuando a juventude e etc. E que quando foi procurado lá na sua cidade, Petrópolis, lá na região serrana aqui do Rio, para ser preso, pulou o muro e tentou escapar, fugindo igual um bebê chorão. Bom, esse mesmo deputado que fez fortes ameaças contra os membros do STF, até mesmo dizendo que se pudesse mandaria o povo invadir o STF. Num vídeo posterior, ele disse que estava sendo mal entendido, que ele estava de cabeça quente, que não era bem assim que ele queria se expressar. Bom, para o meu espanto, que eu não tinha a menor ideia disso, eu vi numa das prisões em que ele esteve, num dos momentos em que ele esteve preso, evangélicos irem para a porta da cadeia, fazerem orações para a soltura de Daniel Silveira. E tudo isso se mistura de uma forma muito estranha. Por quê? Aparentemente, os evangélicos confundem um pouquinho a liberdade de expressão irrestrita com a liberdade prometida por Jesus lá naquele texto que é extremamente mal utilizado pelo atual presidente da República, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive eu fiz o meu vídeo aqui, o último vídeo sobre este assunto, que conhecereis a mentira e a mentira te manterá preso. Né? Talvez até seja isso que esteja acontecendo com o Daniel Silveira. Bom, eu não vou entrar aqui nos meandros do julgamento em si. Há muita controvérsia e discussão sobre o processo que levou a condenação de Daniel Silveira. Há uma ala que diz que ele não deveria ser julgado pelo STF, uma outra ala diz que ele deveria ser julgado apenas pela Câmara dos Deputados, mas o fato é que ele foi entregue aos leões, e ele nem é o profeta Daniel, tá? Ele foi entregue aos leões pelo próprio governo, que deixou esse cara de lado, deixou o bombadão de lado, e não fez menor esforço para que o seu caso fosse apreciado dentro da Câmara dos Deputados. Isso é um fato. Inclusive, os deputados da bancada evangélica que estão esperneando Marco Feliciano à frente e Sóstenes Cavalcante também não fizeram nada. Estão se movimentando agora porque não acharam ou não pensaram que a coisa fosse chegar aonde chegou. Eu quero relembrar para você que não se lembra quem é o Daniel Silveira. Se a câmera conseguir, olha, vamos ver se dá um foco aqui. Vamos ver se consegue pegar o foco aqui. Ó, esse aí é o Daniel Silveira. Esse é o Daniel Silveira. Eu vou lembrar para você aqui alguns feitos deste cara que está sendo defendido com unhas e dentes pelos evangélicos. Olha só, investigado por venda ilegal de anabolizantes em Petrópolis. Dentro da PM, porque ele é ex-PM, em 4 anos como membro dessa força tão honrada, ele acumulou 80 dias de prisão e mais de 70 punições, pasmem vocês, por um assunto bem interessante, que é um assunto que os pastores evangélicos gostam muito de cobrar aos seus fiéis, por indisciplina. Ele era um indisciplinado dentro da corporação da Polícia Militar. E os pastores evangélicos adoram cobrar dos seus fiéis, não é não? Que tem que seguir a disciplina, senão serão punidos. Eu sei disso porque eu vivo nesse meio há 50 anos e mais um pouquinho. Outra característica do Daniel Silveira, para não ser expulso da PM,
Retomando depois de beber a água, olha só, para não ser expulso da PM, Daniel Silveira conseguiu diversas e seguidas licenças médicas para não responder aos inquéritos administrativos. Um outro feito notório de Daniel Silveira, que lá em 2018, com a ascensão dessa modalidade brutal e fascista da política, especialmente aqui no Rio de Janeiro, se tornou notório ao rasgar, ao quebrar ao meio uma placa que haviam feito em homenagem à falecida, assassinada vereadora Marielle Franco. E ele exibiu aquilo de uma forma extremamente orgulhosa. Lembrem-se, inclusive, que o caçado governador Wilson Witzel estava no palanque com ele, quando ele e o outro deputado, se eu não me engano, Jordi, exibiram essa placa lá como símbolo da força, da brutalidade, dessa coisa bem escrota que existe na política atualmente. Outro feito notório de Daniel Silveira foi a defesa do AI-5, da tortura e até mesmo do retorno da ditadura militar. Esta figura que estava respondendo ao inquérito das fake news lá no STF e também que participou de atos antidemocráticos, está sendo agora incensada pelos pastores Marco Feliciano, Magno Malta, Silas Malafaia, Sóstenes Cavalcante e outros aí como símbolo verdadeiro da democracia, da liberdade e de alguém que não merecia estar passando pelo que está passando. No Twitter, algumas dessas figuras colocaram expressões como terrivelmente decepcionado, uma coisa brutal, uma brutalidade que fizeram contra ele. Eu me lembro de uma cena em que um jornalista se aproximou do Daniel Silveira nos corredores do Congresso, da Casa do Povo, e tentou fazer uma pergunta a ele, o Guga Noblat, e ele deu um tapa no telefone e jogou o telefone do repórter no chão e quebrou o telefone. E disse assim, vai lá, abre representação contra mim. Essa figura bastante evangélica, bastante cristão, está sendo aí defendido pelos nobres pastores. E aí a minha pergunta é, por quê? Por que esses pastores estão interessados em transformar esta figura em uma figura de defesa da liberdade de expressão? Eu fiquei refletindo sobre isso durante o dia de hoje, dia em que se comemora o Tiradentes, né? Alguém que lutou realmente pela liberdade a ponto de ser morto, e fiquei tentando encontrar uma conexão entre um e outro. O fato é que esses pastores, na verdade, eles têm um medo muito grande de que haja uma perseguição ao direito de se expressar religiosamente no Brasil. Ou pelo menos eles vendem ao seu público este suposto medo, coisa que nunca aconteceu, coisa que nunca se deu no Brasil. E por isso eles defendem pessoas, inclusive, como o Daniel Silveira e como o seu patrono, Jair Bolsonaro. Vocês se lembram daquela reportagem que o Bolsonaro deu? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, em 1999, onde ele diz, sou defensor da tortura e por mim metralhava uns 30 mil, começando pelo Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Essa figura, que lá em 1999, com já 44 anos de idade, sim, Bolsonaro não era um menino naquela época, tomou essa atitude, falou esse tipo de coisa, é a mesma figura que no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, votou no impeachment, declarando seu voto em nome de um torturador notório, o comandante Ustra. E por aí vai. Essas figuras, eu não consigo entender por que pastores defendem estas figuras. Não dá para entender. Eu sei que eles vendem essa história de que se não defenderem, se não lutarem pela liberdade de expressão, vai chegar um dia em que os templos serão invadidos
e eles serão presos, e eles serão retirados do púlpito e não poderão pregar a verdade. Eu quero dizer como cristão algumas coisas sobre isso. Primeiro, o fato de que vai haver perseguição é uma promessa, inclusive, está nas palavras de Jesus. Uma figura que é um pouco desconhecida no meio evangélico neoliberal capitalista de hoje. O Deus que é mais conhecido entre esses pregadores não é tanto o Jesus das páginas do Evangelho, o Deus feito homem que encarnou para entender e sofrer as dores da humanidade. Não, o Deus que eles conhecem é o Deus rico, o Deus da prosperidade a qualquer custo. Então, esses pregadores, eles não conhecem mais esse Jesus que disse que haveria perseguição, sim. E disse ainda mais: bem-aventurados, vocês são felizes quando vos perseguirem. A segunda coisa que me espanta na atitude horrorizada, terrivelmente decepcionada de figuras como Feliciano, Malafaia, Magno Malta e companhia, é que eles esquecem de uma outra coisa que eu tenho levantado aqui no canal e que vou agora reforçar sempre, procurar lembrar sempre. Os senhores aí citados, eles dizem que nós devemos orar pelo Bolsonaro, defender o Bolsonaro e não ir contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma autoridade instituída por Deus. E quem se levanta contra a autoridade está se levantando contra o próprio Deus. Ora, nós não vivemos mais no tempo do imperador, senhores pastores. Nós não vivemos mais no tempo em que a figura do rei era o próprio Deus na terra. Nós vivemos hoje numa coisa chamada democracia, que vocês dizem conhecer, mas que nas igrejas de vocês não funciona. Eu sei do que eu estou falando. Nas igrejas de vocês, a democracia é um bem muito difícil de ser conquistado. Manda quem pode e obedece quem quer, ou então quem não quer obedecer tem que sair fora. Essa que é a verdade. Bem, o fato é que na democracia republicana que nós vivemos, o poder legislativo também é um poder e o poder judiciário também é um poder. Então, senhores pastores, o senhor Daniel Silveira é um desobediente, o que leva então à conclusão que tentar transformá-lo num mito da liberdade é o que vocês fizeram com a outra figura que está aí no poder e vai de encontro a um ensino apostólico que vocês tanto defendem, inclusive que vocês defendem tanto para as ovelhas dos rebanhos que vocês dizem apacentar, não é não? Então, fica aqui a dica para você, crente, que ainda acredita nas ilusões, mentiras e farsas contadas por esses pastores. Se é para respeitar a autoridade instituída, nós temos 3 autoridades instituídas no jogo do poder democrático, republicano que a gente vive no Brasil. E essas 3 forças são a presidência, o executivo, o legislativo e o judiciário. Todos 3 são representantes de poder. Todos 3, então, têm que ser respeitados. Ou então, que abracemos de uma vez por todas uma anarquia evangélica, quem sabe, e nenhum dos poderes seja respeitado. Ou então, seja respeitado apenas aquele que for mais conveniente. É isso aí. Espero que você tenha entendido a minha crítica e a minha colocação sobre este caso aí do Daniel Silveira e que ele responda aí as consequências das suas atitudes antidemocráticas. E que os pastores aí, defensores do posicionamento dele, se voltem aí para uma prática mais bíblica dos ensinamentos. Deixa a sua opinião sobre isso, o que você acha, se realmente existe o risco de sermos perseguidos e a nossa voz cristã ser calada de uma vez por todas? Ou se isso é uma falácia de pastores que têm outros interesses que não têm nada a ver com a pregação do Evangelho. Um forte abraço a vocês. Nós nos encontramos no próximo vídeo.